Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunce e seu Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Nós vamos repercutir aqui o projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras que usam um aplicativo e aqueles que estão envolvidos no transporte. E quem vai nos ajudar é a Karina Mineia dos Santos Trindade, a Cacá, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul. Então, Cacá, muito bem-vinda a esse Giro Sindical, obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória no mundo do trabalho, se você já teve algum trabalho fora de casa antes, qual trabalho foi esse? E se você também já tinha uma trajetória no mundo sindical ou se essa tem sido a sua primeira experiência. Então, primeiro agradecer pela oportunidade, que é sempre bom estar aqui para poder esclarecer, né, algumas dúvidas e a gente poder falar desse PL, que tem uma longa um trajeto ali na Câmara dos Deputados agora, e também com a categoria, e acho que também com o mundo sindical mesmo, né, que não está entendendo o que foi feito, o que não foi. Acho que é importante esclarecer também para a sociedade civil. Então, eu sou do movimento social, movimento de mulheres, né? E venho já há um tempo. Trabalhei, antes de trabalhar como motorista ativa, fui CC na Assembleia Legislativa por 2 anos e meio, assessorando a bancada dos trabalhadores. E também trabalhei no governo do estado, governo Tarso Genro, aqui no Rio Grande do Sul, governo do PT, e também trabalhei lá com ele no Conselhão do Tarso na época, né? Trabalhava na parte de eventos. E ali eu comecei a trabalhar, participar do movimento de mulheres. Eu entrei para os aplicativos há 7 anos atrás, já faz 7 anos que eu estou como motorista aplicativo, trabalho ativamente todas as noites, né? Essa semana eu não estou trabalhando porque o meu carro bateu, então eu estou com o carro batido, tá na oficina, aquela função. Aí, final de semana, eu fui trabalhar carro do meu pai, deu problema também, já foi mais um para a oficina, aquela função, né? Que o motorista acaba tendo. Eu não quis alugar, porque alugar é um valor muito alto para alugar, daí tem mais o aluguel, né? E aí acabou que tá os dois carros na oficina agora. Mas eu trabalho há 7 anos e meio, trabalho como motorista aplicativo, sou mãe solo, e desde que eu entrei, eu comecei a participar das manifestações, e como eu sou muito proativa, eu comecei também a fazer manifestações, a me destacar nesse meio, e faço parte ainda de uma associação de motoristas de aplicativo há 6 anos, que é a ALMA, a Associação Liga dos Motoristas de Aplicativo, e faço parte do início do sindicato, né? Que foi formado aí há 7 anos atrás, mas que ficou 3 anos e meio parado e depois te resgatou ele, né? Com a ajuda da CUT, ele é filiado à CUT e a gente faz trabalho dentro da CUT. Não, eu não fazia parte do sindicato antes, né? O sindicato eu comecei a fazer depois que eu entrei nos aplicativos e participar ativamente, mas claro, conheço a luta dos sindicatos, conheço a luta do pessoal de vários sindicatos, como próprios metalúrgicos, que o meu pai fez parte, né? Conta um pouquinho como que é ser uma mulher num trabalho que por muito tempo foi considerado um trabalho de homem. Dirigir ainda é nesse país alguma coisa muito relacionada a homens e não a mulheres. Sem contar que tem também as questões de segurança, as questões ligadas à própria integridade física e moral da trabalhadora. Conta um pouquinho para a gente, então, nesse contexto, uma mulher motorista de aplicativo. Então, a categoria 95% são homens, né? E 5% aí são mulheres. Isso mais ou menos para nossa pesquisa, porque a gente não tem dados reais, né, sobre isso, assim, as plataformas nos passam que é isso. Não, elas não passam nada, infelizmente, né? É bem complicado ser mulher no mundo onde a maioria são homens, porque a gente sofre assédio o tempo todo. Ou seja, do coleguinha, ou seja, do passageiro, né? Então a gente está suscetível ao assédio do colega que está lá no grupo, no grupo trabalhando com a gente, do colega que a gente encontra na rua, ou então do próprio passageiro. E, infelizmente, é a nossa realidade enquanto mulher, né? A gente tem que estar o tempo todo
se reafirmando, o tempo todo dizendo, olha, não é não, né? O tempo todo falando das questões de assédio, não pode. Mas dentro dos grupos a gente bota algumas regras, né, para que isso não aconteça. E quando acontece, a gente tem que tomar alguma atitude. Eu já sofri assédio de colega, já sofri assédio de passageiro, tenho várias colegas que já sofreram de passageiro também. O que o sindicato faz é dar suporte para essas mulheres que precisam, né? Precisam de um jurídico, de um atendimento psicológico. O pessoal da URGS tem nos ajudado bastante, né, com esses atendimentos, que realmente não é fácil, a gente tem que estar o tempo todo nos reafirmando e colocando ordem, né, e dizendo, olha, não é não, coleguinha, você não pode ultrapassar essa barreira. É um trabalho bem complicado, inclusive quando as próprias mulheres acabam não se sentindo assediadas ou não querem fazer um BO contra um passageiro, porque acham que vão perder sua conta, né, tem isso também, porque a plataforma penaliza muito os trabalhadores, no sentido de, dependendo do que aconteceu dentro do carro, se o relato do motorista foi um, da motorista, e o do passageiro foi outro, eu acabo sendo penalizada com bloqueio, né? Sem chance de me defender. Eu tive já colega, infelizmente, que foi assediada por um passageiro, ele tentou agarrar ela relatou para a plataforma, e a gente não sabe qual foi o relato dele, e ela foi bloqueada e a gente entrou na justiça contra a plataforma, porque ela não teve chance de se defender, né? Mesmo ela tendo feito o relato, eles não entraram em contato com ela para saber realmente o que houve naquela viagem e valeu a versão do passageiro. Infelizmente, isso acaba acontecendo e a gente acaba entrando judicialmente. Hoje, só judicialmente. Hoje, a gente não tem uma conversa com a plataforma para dizer, olha, vamos desbloquear, vamos ver, né? Houve a versão da passageira, da motorista, ouve o que ela tem para falar, ou eu o que ele tem para falar. Não, então hoje é só judicialmente, infelizmente. Então é um trabalho bem complicado que a gente tem ainda pela frente, né? Um trabalho de conscientização de classe, né? De conscientização das mulheres e contra a violência, com toda certeza. O Giro Sindical vai fazer um intervalinho e volta já. Giro Sindical está de volta e este programa está recebendo a Cacá que é presidente do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul, o Sintrapli. Cacá, quais são as principais dificuldades, quais são os principais obstáculos que os motoristas e as motoristas de aplicativo enfrentam e que é o que, evidentemente, resulta nessa luta toda pelo projeto de lei e no que vai vir a seguir, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa a ser feita. Então, primeiro de tudo é remuneração, né? Hoje nós temos corridas mandadas pelas plataformas, oferecidas pelas plataformas, que às vezes chega a 80 centavos o quilômetro rodado, R$ 1 o quilômetro rodado. Essa parte mais exploratória, onde eles cobram um valor alto do passageiro e repassam menos de 60% pro motorista, que deixa o motorista revoltado, né? Porque é o carro dele que está na rua, ou é o carro alugado, ele tem despesa com combustível. Quando é alugado, ele ainda tem a despesa com combustível, né? Uma despesa com alimentação, alguma coisa que ele possa ter se está muitas horas na rua. Então, acho que isso revolta bastante os trabalhadores. E foi com essa intenção que a gente foi para a mesa de trabalho também ter uma remuneração mais justa. Segundo é a parte da segurança, né? Que eu falo que é insegurança nos aplicativos, que é isso do motorista ficar muito suscetível a um assalto, porque o cadastro é muito frágil das plataformas, é feito de qualquer jeito, eles colocam qualquer pessoa dentro do teu carro, e essa pessoa ou te assedia, ou violenta, de uma forma física, como fizeram com um colega que tentaram estrangular, dentro do carro, ele vomitou dentro do carro do colega, o colega disse que precisava de uma lavagem, e esse senhor estava muito alterado e acabou tentando estrangular e foi tudo gravado, né? Infelizmente, né? Uma tentativa de homicídio dentro do carro. E ele está respondendo por isso. Ou então na forma de violência verbal, de achar que o carro. Muitos acham que o carro é propriedade deles quando eles chamam o aplicativo, né? E que eles têm direito de fazer o que eles querem dentro do carro. E não, cada motorista tem suas regras dentro do seu carro.
E é isso que o passageiro acaba não entendendo muitas vezes, né? E a plataforma deixa a desejar quando ela não impõe limites também ao próprio passageiro ali, quando ele está pegando, não deixa claro, olha, você vai pegar um carro, mas o motorista tem suas regras, né? Como não entrar comendo, não entrar bebendo e ser educado com o motorista. E terceiro, eu acredito que é a questão dos bloqueios, né? Bloqueios indevidos, bloqueios que o motorista não tem chance de se defender, que ele fica ali à mercê de qualquer coisa que o passageiro fale, que o passageiro não gostou, ele vai lá, ele relata e a plataforma te bloqueia sem chance de se defender. E aí só na justiça, e a justiça leva às vezes, se tu entra com uma liminar, dependendo do juiz, ele é aceito. E tu volta em poucas semanas. Mas se tu entrar com a liminar e ele não aceitar, tu tem que entrar com processo, né? E esse processo às vezes leva até 4 anos. A gente teve agora em 4 de março a apresentação dessa regulamentação pelo governo federal e foi agora enviada ao Congresso Nacional. O que foi enviado para o Congresso Nacional é resultado de um grupo que contou com 15 representantes de trabalhadores, e você era a única trabalhadora mulher nesse grupo. Contou com 15 representantes de empresários e 15 representantes do governo. E houve um prazo de 150 dias, porque isso foi instituído lá em maio de 2023. Houve um prazo de 150 dias para que se chegasse a algum resultado. E esse resultado, ele não está abarcando todos os trabalhadores de aplicativo, está abarcando somente uma parte e também abarca somente alguns dos itens. Eu queria que a gente comentasse aqui primeiro os itens que essa proposta está abarcando. Essa proposta, ela fala sobre previdência, saúde e segurança, transparência e remuneração. O que muda entre o que a gente tinha antes a respeito desses temas e o que a gente passa até agora, caso o projeto de lei complementar seja aprovado da forma como ele foi enviado ao Congresso Nacional? Bom, vamos partir do zero que a gente não tinha nada antes, né? Só as plataformas explorando a mão de obra do trabalhador. Então, nós não tínhamos nada, 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 nada. Esse projeto traz um mínimo, né, de regulamentação para que as plataformas possam atuar aqui de uma forma um pouco mais justa. Não está 100%, não está totalmente como a gente gostaria. A gente levou para a mesa de trabalho que algumas coisas que não estão aí, claro, mas a gente sabe também que é resultado de uma luta, né? É uma luta de muitos anos. Os próprios metalúrgicos não chegaram onde eles estão hoje, com todos os direitos que eles têm e com com o piso salarial que eles têm, do nada, não começaram do zero. Foi muita luta, muita greve, né? Muita luta, inclusive, junto com o próprio presidente da República, que na época era metalúrgico, né? Fecharam muitas fábricas e ficaram dias de greve fazendo manifestação para poder chegar onde eles chegaram hoje. Então, nós somos uma categoria que não é unida, começa por aí, é uma categoria que se eu disser A, muitos vão dizer B ou C, não vão concordar em nada com o que eu falo, e nós temos uma categoria que sim, que concorda e que acha que tem que ter regulamentação. Nós temos uma categoria que não quer nada de regulamentação, quer continuar como está, e nós temos alguns trabalhadores e alguns trabalhadores que sim, querem regulamentação, porque do jeito que está não dá para ficar. Então, hoje nós não temos nada. A gente faz uma manifestação, a gente vai para frente do prédio da sede de uma plataforma, a gente entrega algum documento e a gente nunca tem resposta. E isso é assim já há 10 anos aqui no Brasil, né? Desde as primeiras manifestações, a gente não obtém resposta efetiva das plataformas. Eles só dizem que eles fazem o melhor deles e que não tem o que fazer. Então, e quando se pronunciam, porque às vezes não se pronunciam. Então, hoje tu pode se organizar da forma que quiser, que tu não vai ter resposta e eles não têm obrigação nenhuma com o trabalhador. Essa é a verdade, né? Da forma como está hoje. E ali no PL a gente está tentando que pelo menos eles tenham a obrigação de ouvir o trabalhador, na figura do sindicato, é isso que a gente está prevendo ali no PL. A gente está prevendo também que se tem um ganho mínimo, porque a gente sabe que tem regiões do Brasil que é R$ 20 a hora trabalhada, né? Os trabalhadores não queriam hora trabalhada, eles queriam que fosse por km mais tempo que nem o táxi. Mas o táxi hoje é uma concessão municipal, e por ser concessão municipal, é o governo municipal que determina as regras e que determina o valor das corridas. E então, hoje, no PL, não foi possível colocar cair mais tempo, mas é possível, de repente, botar uma emenda, né, parlamentar, porque agora está no parlamento, está na Câmara dos Deputados,
e através de uma emenda parlamentar a gente conseguir conquistar o aumento real efetivo, que também a gente vai buscar nos acordos coletivos, né? Porque quando tu coloca num PL que tu tem direito a acordo coletivo, que tu vai ter representatividade através do sindicato, que tu tem direito a convenções e dissídio, a figura muda, porque todo ano vai ser feito isso. Todo ano os sindicatos têm a obrigação de chamar as plataformas, né? Sentar e conversar. Olha, a reivindicação da categoria é essa. Faça uma assembleia geral com os trabalhadores e leva a reivindicação da categoria e se luta por isso. Ah, se a empresa, se a empresa vai ou não vai atender, aí vai depender da mobilização dos trabalhadores também organizados e fazer manifestação quando a gente chamar, fazer greve e de não trabalhar naqueles dias. Porque hoje a gente tem o maior problema que a gente não consegue identificar esses trabalhadores, isso a gente vai conseguir identificar através da criação da categoria, né? Porque hoje a gente vai conseguir mapear depois que sair esse PL, que eu acho que é uma das coisas muito importantes para nós é a criação da categoria. Tem gente que diz, ah, vocês só querem criar a categoria. Sim, mas é a criação da categoria que vai dar para o trabalhador o direito de ir atrás do que ele quer, de lutar porque ele quer. Acontece que a galera ainda não tem consciência de classe, não entende para que funciona um sindicato e nem tenta entender e nem tenta ir em busca e saber como que funciona e para que serve o sindicato, né? Então, hoje vai ser criado essa categoria que é muito importante, até para a gente conseguir políticas públicas, né, para a categoria, ser direcionado para a categoria como, é, sei lá, vamos dar um exemplo, como que nem tem os taxistas hoje, que é de pedir, de conseguir 30%, um desconto grande para te poder isenção de impostos para te comprar um carro zero, por exemplo, como é, e poder renovar o teu carro, poder renovar a frota de quem tem carro próprio, né? Uma política pública de financiamento de casa própria, específica para motorista de aplicativo, com entrada baixa. Então, hoje, depois que sair esse PL e for aprovado, né? Não retirarem a criação da categoria da pauta, aí eu acredito que sim, a gente vai conseguir ter muito mais melhorias e a gente vai conseguir captar mais políticas públicas direcionadas para a categoria motorista de aplicativo, que hoje realmente nós não temos e não vamos ter se não tiver a criação da categoria. E a questão também da própria previdência, né? Que eu considero um ganho muito importante. Ficou baixo o valor de 7,5. Tem gente, ai, mas 7,5 é muito alto porque eu já pago 5% no MEI. Mas o MEI não te dá todos os benefícios que a Previdência, no formato como está no PL, vai te dar. Que é tu poder se aposentar com o valor que tu estás declarando ali, né? Do valor que tu estás pagando. É sobre 25%, mas sobre o valor de 25% que tu está contribuindo. Não vai ser, o mínimo é um salário mínimo, mas se tu faz mais e contribuir com mais, vai ser colocado na tua aposentadoria. Quando tu sair de motorista aplicativo para algum emprego formal, CLT, tu consegue levar isso junto. E hoje, na própria MEI, tu não consegue agregar junto, né, esse teu tempo aí de MEI, por exemplo. Então, são coisinhas que às vezes o trabalhador não sabe e que ele vai ser penalizado depois se ele continuar como MEI. Que hoje muitos trabalhadores se acidentam ou ficam doentes e acabam tendo que fazer vaquinha para continuar sustentando a família porque não tem de onde tirar. Então ele tem que parar de viver de vaquinha e começar a viver formalmente como trabalhador, né? Dignamente, pelo menos. Não são todos os trabalhadores de aplicativo, trabalhadores de plataforma que estão contemplados. Somente aqueles que transportam passageiros em quatro rodas. Por que que ficaram de fora quem entrega comida, quem entrega mercadoria? Na mesa de trabalho, ela foi dividida, eram 15 trabalhadores com os motoboys, com os motoentregadores e os fretistas. E a mesa ela foi dividida, então ficou a mesa dos motoristas de aplicativo em quatro rodas e a mesa dos trabalhadores em duas rodas. Então, na mesa de duas rodas, eles não tiveram consenso, né? Mas eu friso aqui que hoje o trabalhador motorista de aplicativo ele não tem nada. Os motoboys e motofretistas têm várias leis que eles podem é, tipo, mas nós temos a lei tal, que pode servir, né? Que pode também dar um subsídio para eles conquistar alguma coisa na mesa. Nós, motoristas de aplicativo, não temos lei nenhuma que a gente possa dizer, olha, mas nós temos a lei tal, não temos. Então, mais por isso também que a gente tentou fazer um acordo e chegar num consenso
para que a gente pudesse ter alguma coisa de início para continuar lutando pela categoria. Fique conosco, voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui a Cacá, ela que é presidenta do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul, o Sintrapli. Segundo dados da PNAD do IBGE, a gente tem aí um número estimado de 2 milhões e 100 trabalhadores de aplicativo, o que inclui todo mundo. Inclui aqueles que fazem entregas, inclui duas rodas, inclui quatro rodas, inclui todos. E a discussão sobre regulamentação, ela não é uma discussão que acontece apenas no Brasil, ela acontece em todo o mundo. É uma novidade, é uma forma de trabalho que é nova, então ela também está colocando muitos desafios. Você disse aqui várias vezes, olha, nós não tínhamos nada. Então, esse projeto de lei complementar que segue agora para discussão no Congresso Nacional em regime de urgência, ele é alguma coisa para garantir, inclusive, que a gente possa existir como categoria e continuar a luta por nossos direitos. Mas nós também temos ouvido, e a imprensa grande também tem repercutido, muita insatisfação de alguns motoristas com a regulamentação. Realmente tem muita satisfação. Acredito que muito pelo valor, né? O valor de R$ 32 a hora trabalhada. E muitos não querem hora alugada, eles querem KM mais tempo, que é o que a gente não conseguiu na mesa de trabalho, que a gente vai lutar na própria, nos acordos coletivos, e a categoria não entende isso, não entende sobre acordos coletivos ou sobre o papel do sindicato. Também a gente acredita que se dá porque uma grande parcela também é de direita e essa parcela não compreende, também não faz questão de entender o papel do sindicato, né? E de um acordo, que a gente possa fazer um acordo coletivo, né, com a categoria, a luta realmente, né, de classe. E muitos ali não querem regulamentação, né? Não querem regulamentar nenhum tipo, querem continuar como tá, querem ser microempreendedor individual. Aí eu te pergunto, como microempreendedor individual, e eles querem ser microempreendedor individual, que nem é o táxi hoje, querem ganhar por KM mais tempo, mas eles não querem ninguém que mande neles, eles não querem ter nenhuma obrigação com a plataforma ou nenhuma obrigação com o governo, né? Eles já pagam o MEI deles como microempreendedor individual, e não é a grande maioria, é a minoria que paga, porque quem tem hoje MEI não paga o seu MEI, e quem paga é a grande minoria, infelizmente. Então, ele está totalmente desprotegido. Muitos vêm com o discurso: ah, mas eu não quero pagar INSS, eu tenho uma previdência privada. Sim, mas ele não pode olhar para o umbigo dele, ele tem que olhar também no redor dele, quem são os trabalhadores que não pagam o seu INSS, né? E não conseguem garantir o mínimo sustento caso precise. Então, é uma categoria que eu entendo, a gente entende, que realmente não quer se sentir representada, não quer. Aquelas pessoas que às vezes não vão para a rua quando a gente faz manifestação, ou porque de alguma forma já estão bloqueados nas plataformas e estão trabalhando com conta fake, isso tem bastante, né? Infelizmente aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem uma galera que trabalha bastante com conta fake, não é a conta original dele, e também aquela galera que não se sente representada por nada, não quer nada, né? Não quer regulamentar, não quer buscar direitos, não quer ter que lutar por melhorias, e aí complica bastante também o nosso trabalho, né? Porque eles são muito organizados, né? Porque e daí tu começa a pesquisar, tu começa a ver que tem deputados de direita, vereadores de direita apoiando esse movimento, né? E aí tu vê que realmente não é só trabalhadores insatisfeitos, e tem a política por trás também, né? Porque é governo Lula, e eu vejo isso nos grupos de trabalho, no grupo de manifestação que foi criado contra PLC e contra sindicato, né? Ontem eu tive uma live com uma doutora lá do MP, e ela é totalmente contra a regulamentação porque ela considera que tem vínculo, né? Então, o pessoal do MP também, do Ministério Público do Trabalho, eles consideram que tem vínculo, só que a gente tem problemas hoje, né? Nós temos o STF aí que não considera vínculo. Então é complicado para nós também, né? Regulamentar com vínculo. Se a gente tivesse regulamentado com vínculo, com CLT,
A minha cabeça estaria mais a prêmio do que está hoje, posso te dizer, porque essa galera que está fazendo a manifestação é totalmente contra a CLT, por exemplo, direitos trabalhistas. Então, é muito complicado, é um desafio para a gente, né? Esse PL, a defesa dos direitos do trabalhador, e aí a gente está garantindo o mínimo de direitos, ainda é um grande desafio para a gente conseguir fazer essa defesa e não digo a defesa, mas digo ainda o contraponto com essa galera que não quer nos ouvir, porque em nenhum momento procurou a gente para conversar, fazer uma reunião e entender os pontos do sindicato. E quando a gente coloca os nossos pontos, eles vêm para cima com gritaria, eles xingam, eles chamam a gente de um monte de coisa, eles vêm para violência verbal e até ameaças, né? Infelizmente. Importante também que a gente dizer que essa regulamentação, ela não constitui, ela não é a criação de um vínculo dos trabalhadores com as empresas. Ela é a criação de uma nova categoria, que é a categoria de motoristas por transporte de aplicativo em quatro rodas, que passa a existir e passa a ter regras próprias, que não é nem a CLT e não é nada como não tinha antes. No momento que a gente colocou autônomo, né, a gente traz para a Justiça do Trabalho também. Então fica subentendido no texto que tu pode entrar em contato, né, entrar pela Justiça do Trabalho também, que é uma coisa que se a gente tivesse colocado MEI, o trabalhador não ia poder ter essa opção, né, de entrar na Justiça do Trabalho e requerer o tal do vínculo, né? Porque hoje ele vai ficar liberado para poder entrar na Justiça do Trabalho e requerer os direitos dele, caso ele queira, né? Não vai ser obrigatório, mas caso ele queira, ele tem a opção de entrar na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho. Então, quando a gente determinou lá que é trabalhador, porque a plataforma ela não queria aceitar que é trabalhador. Para ela, nós somos microempreendedores individuais, somos empreendedores. E nós não somos, né? Também não somos totalmente autônomos, a gente sabe, mas ali está pontuando, né? Quais são os direitos e deveres das plataformas e dos motoristas. Então, ainda tem alguma coisa para mudar ali, né? Mas acredito que sim, que a gente consegue trazer para a Justiça do Trabalho. Isso aqui é uma das coisas que ficou bom, porque nós temos muitos motoristas que acreditam também que tem vínculo e que buscam hoje na Justiça do Trabalho esse vínculo, mesmo que o STF acaba dizendo que não há vínculo, né? O que que da pauta dos trabalhadores ficou de fora, não está contemplado e que deve seguir aí como bandeiras de luta dessa nova categoria? Que ficou de fora mesmo é o ganho efetivo, ganho real do trabalhador, que hoje não ficou contemplado na PL. Hoje tem um piso mínimo, que é o salário mínimo, e o valor que você disse de R$ 32, não é R$ 32 que entra livre no bolso do trabalhador. 25% é líquido e 75% é custo. Vai dar na base de R$ 8 com alguma coisa o líquido do trabalhador, que é um salário mínimo. Desse um ganho líquido de R$ 8 por hora para o trabalhador como piso mínimo, e o restante é para fazer frente aos custos. Complementar isso, as despesas do trabalhador. Bom, agora a gente tem que o projeto de lei complementar foi encaminhado para o Congresso Nacional em regime de urgência. Ele poderá vir a sofrer alterações. Assim também a bancada dos trabalhadores também quer modificações que favoreçam mais os trabalhadores. Os empresários também devem continuar fazendo as pressões para que fique mais parecido com a pauta deles. Então, a gente está acompanhando, a gente está fazendo visita aos deputados federais, né? A gente tá com um time jurídico vendo quais são as alterações que a gente pode fazer, né? E como fazer, né? Até porque isso foi fruto de um acordo na mesa de trabalho, tem coisas que a gente não pode alterar, né? Que mude totalmente a estrutura ali do PL. Mas o que a gente puder alterar, a gente vai, com certeza. A gente está acompanhando a categoria também, quais são as reivindicações deles para adicionar junto, né? E melhorar de uma forma que fique positiva aí para o trabalhador. E a gente sabe que a gente enfrenta um Congresso totalmente de direita, um Congresso que não está nem aí para os direitos do trabalhador, por mais que tenha deputados que se digam que são a favor do trabalhador, mas são deputados de direita que não vão lutar pela pauta, infelizmente. E a gente está ali acompanhando todo o processo, acompanhando quais são os deputados que a gente pode contar, quais são os que a gente não pode contar, né? Para que seja alguma coisa boa em prol do trabalhador mesmo.
agora o nosso trabalho é no Congresso mesmo, né? Não é fora do Congresso, é dentro do Congresso e nas manifestações aí. Obrigada, É Cacau. isso aí. Seguimos. Tchau, tchau. Eu que agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau.